Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Como tem passado a semana, hoje eu gostaria de continuar o assunto da semana passada. Na semana passada eu falei sobre a provação, como nós devemos nos alegrar na provação, pois a provação, ela produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que nós sejamos maduros e íntegros. Então, a questão importante aqui, quando nós passamos pela nossa provação, a provação da nossa fé, é para onde a gente vai olhar. A gente vai perseverar em quê? Quais são as coisas que são importantes? Qual que vai ser a minha referência? Por que eu estou perseverando? Por que eu estou insistindo? E há uma diferença muito grande entre eu perseverar com as minhas próprias forças, com minha própria obstinação e perseverar pela fé no Senhor. Por mais que eu não entenda, quando eu persevero na fé no Senhor, quando eu entendo que o Senhor é o Deus que me dá sabedoria, então eu posso ter essa perseverança em ação completa. Então, o Tiago, ele trabalha todas essas coisas. Ele trabalha sobre a questão da sabedoria vinda do alto durante a provação e da gente pedir isso sem duvidar, como a fé é importante e independente de estarmos em condições humildes ou em condições de postura elevada, tudo isso é passageiro, então não tem do que se orgulhar, mas sim, nós podemos nos orgulhar no Senhor, no nosso Senhor, no nosso Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre uma outra dimensão da aprovação. A aprovação é uma coisa externa, é algo que a gente enfrenta e é uma pressão que é externa. Então a gente pode até perguntar, você pode fazer alguma coisa sobre isso nessa aprovação? Então faça alguma coisa, ore, interceda, articule as coisas que forem necessárias para que essa aprovação, para que você possa estar firme nessa aprovação, ou até mesmo que ela acabe. Mas se você não pode fazer nada, então persevere no Senhor. É muito interessante porque o Tiago, ele começa falando sobre provações, e no versículo 12, ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então a gente vê aqui que o motivo de perseverarmos é o amor no Senhor, é o amor ao Senhor, é isso que nos faz perseverar. Não é uma questão dogmática, não é uma questão que se inicia de maneira moral, mas é o amor, é uma coisa relacional, é essa confiança no Senhor, essa cumplicidade no Senhor que nos leva a uma vida ética, a decisões éticos e morais, que honram ao Senhor, perseverar no Senhor. E logo em seguida ele fala de um outro aspecto, que é um aspecto interno disso, que é a tentação. É interessante até que ele faz uma espécie de jogos de palavras, porque a aprovação no grego, o radical, é perasmos, perasmosu ou perasmosó, e isso é aprovação, uma coisa externa, mas a tentação é perasé, é uma coisa interna, é algo que eu passo internamente. Então essa aprovação pode gerar uma tentação dentro de mim. Olha o que ele diz em Tiago capítulo 1, versículo 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, o Tiago, ele começa a falar sobre essa questão interna, essa tentação que a gente passa. E é interessante porque
ter um contraste aqui no capítulo 1 de Tiago, nas provações, de como a gente enfrenta as provações. E de um lado a gente pode considerar motivo de grande alegria essa provação, tá certo? A gente pode passar por essa provação com grande alegria, ou a gente pode ser tentado. A gente pode lutar com essa tentação interna e a gente pode chegar a ceder a essa tentação. Então a gente vê duas maneiras de encarar toda essa provação, todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida. E quando a gente é tentado, ele faz um statement aqui, ele faz uma declaração de que Deus, ele não tenta a gente. Ele não tenta a gente. Ele permite a provação, sim, mas a tentação, ela acontece pelo nosso próprio mau desejo. Isso é algo que vem de dentro. Lembra quando Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca? É o que sai de dentro do homem. É por causa dessa tendência pecaminosa que nós temos, é o que nós herdamos de Adão e de Eva, algo que herdamos, que uma palavra técnica que se chama pecado original. Então todos nós já nascemos com essa tendência pecaminosa, com esse mau desejo, como é dito aqui em Tiago. E aqui dá para fazer um diálogo com a primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 16 e 17, quando ele fala da cobiça, né, da cobiça da carne, dos olhos e a ostentação de bens. A cobiça da carne, algo que satisfaça a carne. A cobiça a gente pode entender como um intenso desejo de satisfazer a carne, de satisfazer aquilo que a gente vê, a gente olha, a gente começa a cobiçar, né? E a ostentação de bens. É muito interessante que Tiago ele trata sobre essa questão de contrastes entre posição humilde, posição elevada, e não tendo que a gente se orgulhar disso. Então a gente pode ver que a tentação, ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte, enfrentar a tentação faz parte da vida cristã. E em João, ele diz que essa cobiça provém do mundo. E o interessante aqui é que a gente precisa entender sobre esse estágio da tentação que é tratado em Tiago, né? Primeiro vem a cobiça. Primeiro a gente é tentado pelo próprio mau desejo, versículo 14, sendo por este arrastado e seduzido. Então, quando a gente se deixa levar por esse mau desejo, quando a gente se deixa ser seduzido por esse mau desejo, quando a gente cede a essa cobiça, então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então são 3 estágios: a cobiça, o pecado, a consumação do pecado, e isso gera a morte. Isso que nós vemos, por exemplo, em Gênesis 3, né, na queda de Adão e Eva. Primeiro a serpente vem, ela tenta, e a Eva, ela vê que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é apetitosa, e então ela cobiça aquilo, ela tem um desejo daquilo, ela cobiça com os olhos, e então ela consome isso, ela acaba desobedecendo a Deus, ela acaba agindo por ambição, né, para que ela pudesse se tornar como Deus. E Adão, ele cai na mesma tentação, e isso gera morte. No caso, gerou a morte espiritual, gerou a separação e a quebra da comunhão com Deus. Então, é muito importante a gente entender esse processo, porque primeiro a gente é tentado, a tentação pode vir de fora, mas a gente
cultiva isso dentro de nós. Então, isso quer dizer que tem uma batalha espiritual dentro de nós. Tem uma batalha espiritual dentro de nós, nos nossos corações. E a gente pode decidir como é que a gente vai agir com relação a isso, como a gente vai reagir com relação a isso. E a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, esses maus desejos dentro de mim não me definem. Não me definem. Por vezes, eu posso me sentir tentado, eu posso sentir um desejo imenso por algo que é pecaminoso. Isso não me define. Como pensamentos de luxúria, como pensamentos de imoralidade sexual, ou pensamentos, enfim, uma ganância, desejo de agir de forma egoística, desejo de querer se ostentar pela posição que você está, ou porque comparando com alguém você está melhor, ou até mesmo esse orgulho pode se manifestar em uma baixa autoestima, né, porque você se compara. Então esse orgulho leva, na verdade, você a essa baixa autoestima, e isso não define você. Uma mentira que as pessoas acreditam é que, porque esse pensamento passou pela minha cabeça, de repente a cobiça por algo que não é meu, né, e de adquirir isso de forma ilícita e de forma imoral, e a gente acha que isso define a gente, mas isso não define você. Não define você. O que define a gente é o que Jesus fez na cruz por nós. O que define a gente é como o Senhor passou a olhar a cada um de nós através de Jesus Cristo. Isso que define a gente. Então, a gente tem a opção de agir, a gente tem a opção de reagir perante essa tentação, perante esse desejo mau. E se a gente, porventura, vier a ceder a esse mau desejo, então ela dará luz ao pecado. Então o pecado irá nascer, irá ser consumado. E após ser consumado, isso gera morte. Isso gera morte espiritual, isso gera morte de relacionamentos, quebras de relacionamentos. Pode ser relacionamentos entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos da igreja. Quando a gente peca, quando a gente age por essa cobiça interna, por essa tentação interna, então isso gera morte. Pessoas talvez que pudessem conhecer a Jesus, elas, pelo nosso mau testemunho, elas são escandalizadas, porque nós cedemos ao pecado, né, ao desejo pecaminoso. Então muitas pessoas acabam tendo uma ideia completamente errada do Evangelho, completamente errada da vida cristã e da vida piedosa. Isso pode ocorrer. E então isso gera morte. Por isso que é algo que nós devemos nos arrepender profundamente. Eu gostaria de citar João novamente. Não amem o mundo, nem o que nele há. 1 João 2,15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu gostaria de encorajar os irmãos, de lembrar os irmãos que quando a gente está passando por essa tentação intensa, muitas vezes é fácil, relativamente fácil lidar com as coisas externas, comparando com as coisas internas, porque esse struggle que a gente tem, essa batalha interna é tão intensa que a gente perde as forças, a gente acaba se vitimizando, tendo essa postura de vitimista aí, estou sendo tentado, esse desejo é muito grande, então eu vou ceder. Mas o apelo aqui é para que façamos a decisão pautados no amor do nosso Pai, inspirados no amor de Cristo, porque Ele nos amou, nós podemos amar a Ele. Então que isso
que isso seja o nosso norte, que seja a nossa referência. Em 1 João 4, em 1 João 4, versículo 4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e o venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A gente não vence a tentação pelas nossas próprias forças. A gente não vence a tentação simplesmente pelo meu ato religioso, pelos meus méritos, ou pela minha obstinação, mas sim quando nós realmente contemplamos o amor do Senhor, quando a gente mergulha no amor do Senhor em fé, quando a gente tem esse encontro com Deus, e quanto maior a provação, quanto maior a dor, quanto maior o sofrimento, mais intenso esse momento que nós temos com Deus, então nós poderemos vencer. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muitas vezes a gente pensa em resistir ao diabo, mas com as nossas próprias forças, com a própria força de vontade, mas primeiro a gente precisa se submeter a Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ele já está pronto para se aproximar de nós. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. A gente precisa passar por esse processo de arrependimento, de reconhecer o pecado, de purificar as nossas mãos, de purificar o nosso coração, a nossa mente dividida. A gente precisa ter esse momento de entristecer, de lamentar, de chorar na presença do Senhor. E então, nós teremos isso. Tiago, ele continua: troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Às vezes, tudo bem a gente não estar bem. Sabe, pelo contrário, a gente precisa enxergar, a gente precisa encarar o que tem aqui dentro de nós. O momento de provação é um momento de engrandecimento, é um momento de amadurecimento na fé, é um momento de nós alcançarmos a integridade na fé. Esse momento que nós podemos trocar o riso por pranto, é um momento que nós podemos nos humilhar diante de Deus. Então o Senhor nos exaltará, o Senhor o exaltará. Sabem, e como eu li em João, ele diz que aqueles que amam a Deus, eles vão obter a vida eterna. E aqui em Tiago, ele diz, depois que fomos aprovados, quando nós perseverarmos na aprovação, receberemos a coroa da vida. Irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. A boa dádiva é a ação de Deus nas nossas vidas, é aquilo que Ele já fez, até mesmo quando a gente não sabia, não tinha ciência da bondade dEle nas nossas vidas. E o dom perfeito diz sobre aquilo que nos foi dado, aquilo que nos é dado, esse dom, essa dádiva, esse presente. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o Deus que não muda como sombras inconstantes, mas Ele é
constante, Ele é absoluto. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Foi Ele que nos gerou. Foi Ele que gerou você pela palavra da verdade. Então, minha pergunta para você, meu irmão, é como é que está o seu coração? Como é que está a sua terra? A semente já foi lançada, a palavra de Deus já nos foi entregue. Será que os pássaros vêm e comem dessa semente, o diabo vem e leva, toma de você? Ou será que você recebe com alegria, mas o seu coração está com muitos impedimentos, está muito rochoso? Talvez por amarguras, por coisas, por raízes de amargura, por feridas anteriores. Talvez você ainda seja muito vislumbrado com as coisas do mundo, com a cobiça da carne, dos olhos, a ostentação de bens. Eu gostaria de convidar a cada um de nós, para que nós pudéssemos nos sujeitar diante de Deus, para que nós possamos colocar diante de Deus todas as nossas consternações, todas as incongruências da nossa alma, toda essa dor, toda essa tentação, e que nós sejamos restaurados pelo nosso Pai Celestial. Que Ele possa arar essa terra, que Ele transforme esse nosso coração, que é como um caminho, como um lugar pedregoso, uma terra pedregosa, como um lugar cheio de espinhos, que Ele transforme isso em boa terra, e que possamos frutificar a 30, a 60, a 100 por um. Mesmo quando nós achamos que não somos dignos, mesmo quando nós achamos que não estamos preparados, que nós possamos nos sujeitar ao Senhor. E assim, possamos perseverar até o fim, possamos obter a coroa da vida. Gostaria de orar por vocês. Fechem os seus olhos. Digam: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Entrego o meu coração. Cuida do meu coração. Que eu possa vencer as tentações, mas se eu vier a cair, perdoa-me, Senhor. Fala com Deus agora, confessa os teus pecados, dá nome aos teus pecados, confessa diante de Deus, pede para o Senhor te dar mais fé, te dar sabedoria do alto, para que você tenha, então, compreensão das coisas, mesmo que você não compreenda, que você possa confiar no Deus Pai, que você possa ser conduzido, inspirado pelo amor de Deus. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, que baixando suas cabeças, fazem essa oração singela a Ti. Pai, nós somos falhos, nós temos esses desejos maus, e nós somos tentados por nós mesmos, Senhor. Nós somos tão frágeis assim, mas que o Senhor, que já venceu o mundo, que é maior do que o que está no mundo, que nos gerou pela palavra da verdade, que nos dá toda boa dádiva, todo dom perfeito, nos sustente, Pai. E que em todas as circunstâncias a gente continue a receber dessa graça, dessa boa dádiva do Senhor, desse dom perfeito do Senhor. E que nós possamos declarar: nada nos falta. Nada nos falta porque o meu bom pastor me guia. Mesmo no vale da sombra das mortes, mesmo perante os meus inimigos, Ele prepara uma mesa. Que a gente possa dizer: o seu cajado e a sua vara me consolam. Que a gente possa dizer: estarei para todo sempre na casa do Senhor, na presença do Senhor. Senhor, perdoa-nos todos o mal, todo o nosso mal, todo o mal que está dentro de nós. Purifica-nos, Senhor, purifica nossa mente, as nossas mãos. Derrama do Teu sangue, do sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. Enche-nos do Deus Espírito Santo,
que Ele nos conduza, que Ele nos fortaleça, que Ele nos capacite a vencermos as tentações, a passarmos a provação com alegria, Senhor. E que a perseverança tenha uma ação completa, Senhor. E que assim possamos desfrutar da Sua presença em todos os momentos. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus, Pai. Nós te chamamos, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a consolação, que a comunhão do Deus Espírito Santo seja sobre todo o povo celestial, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, continuem perseverando na palavra do Senhor, meditando na devocional, né, de cada dia. Nós estamos em 2 Coríntios agora. Se tiverem coisas a compartilhar ou dúvidas, podem mandar mensagens. Continuem orando ao meio-dia, estejam firmes até que possamos nos encontrar novamente, nos abraçar até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.